Com a mão no coração, é uma escritura um pouquinho longa, mas vai valer a pena. Os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Às vezes você vai se encontrar na boca de pessoas que só estão interessadas em julgar e elas não vão te ajudar em nada. Não perca tempo com isso. Siga os exemplos que Jesus nos deu. Muita gente se importava em falar sobre ele para julgá-lo, mas não para ajudá-lo. Mas os mestres e fariseus, os fariseus e mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. O que acontecia nas casas? Como que eram as casas? Normalmente, eles tinham um terraço grande, que ficava descoberto por conta do calor, e eles faziam as suas refeições ali. Então, Jesus recebeu essas pessoas na casa dele e estava comendo com eles. E, então, quando os mestres e fariseus passaram, eles olharam para cima e viram isso, essa cena. Jesus naquele terraço, comendo com pessoas que eles olhavam com maus olhos, quer dizer, como que esse homem se diz de Deus e senta com esse tipo de gente? Então, este homem recebe, quer dizer, ele está recebendo na casa dele pecadores e come com eles? Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Quer dizer, esses 99 estão bem. Nós já estamos felizes por eles, mas uma pessoa se perdeu. Não só esse pastor tem que ter essa disposição de ir, como as 99 de ficarem felizes por isso. Ou qual é a mulher, agora, ele fala, essa é a primeira parábola, que você vai ver que é uma trilogia. A primeira parábola fala de uma ovelha perdida, a segunda, da dracma perdida, da moeda perdida. Ou qual é a mulher que, possuindo 3 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente para encontrá-la? E quando encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aí vem para a terceira parábola. Veja que ele conta uma parábola. Ele está na porta dessa casa, falando com esses mestres e fariseus e contando para eles essas parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida, da ovelha que se perdeu fora, da dracma que se perdeu dentro. E agora ele vai para a conclusão disso.
que é a parábola do filho pródigo. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma terra distante e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela cidade que o mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Olha, ele caiu em si, ele reconhece os erros dele, ele se arrepende, eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, olha o nível de consciência dele, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. Se você vai no hebraico, empregado aqui, não era nem um empregado fixo, daqueles que já são de casa. Era como alguém que é um freelance, que presta serviço esporadicamente. Que era melhor estar nessa condição, sem nenhum vínculo, do que estar onde ele estava. Também o pai correu, porque dentro dessa cultura, pelo que esse filho tinha feito com esse pai, os próprios empregados já poderiam bater nele, nem deixar ele chegar até em casa. Nessa cultura, eu já falei anteriormente, que um senhor dessa idade, o pai, o patriarca dessa família, sair correndo era desonroso. E esse pai, que não impediu esse filho de ir, mas ele continuou esperando a volta dele. Quando ele o avistou de longe, ele sai correndo. Ele preferiu ter uma atitude que era desonrosa para ele, para ir abraçar e receber esse filho. Então, cheio de compaixão. Então, aqui fala de um pai inigualável. Correu para seu filho, o abraçou e beijou. Olha como que esse pai recebeu esse filho. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. E coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Veja que ele coloca uma roupa nova, de filho, um anel. Então, essa roupa representa, de novo, essa posição sendo resgatada, esse anel de filho, esses calçados em seus pés, você vai andar dignamente.
Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto. Morto, ele reconhece a morte espiritual. E voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço. Olha como que ele se via lá. E nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Você vê que ele estava cheio de revolta, de inveja, ele não tinha alegria nenhuma por esse irmão ter voltado. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo. E tudo que eu tenho é seu. Quer dizer, se você não tem usado, é porque você não quis. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Jesus contou essas 3 parábolas para ensinar aqueles mestres e fariseus que estavam à porta da sua casa, da casa em que ele estava, sobre o comentário, o incômodo dele estar ali, comendo com os pecadores, com os publicanos e pecadores. Então, a primeira, que é da ovelha perdida, que ele vai concluir na parábola do filho pródigo, é exatamente sobre esse filho. Então o Senhor vem e mostra para eles, através da finalização dessa última parábola, olha só, quando uma ovelha se perde, esse pastor, ele deixa tudo para ir em busca dela. E olha só, a alegria, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ele está falando do filho mais novo que saiu e estava perdido no mundo. Foi parar num chiqueiro. E ao invés dele fazer como algumas pessoas que tentam adaptar o chiqueiro, né? Tentam dar uma melhorada no chiqueiro, ele reconheceu que aquilo era um chiqueiro, que estava errado, ainda mais para a cultura deles, em relação a porcos. E ele disse, caindo, né, a Bíblia fala, caindo em si, eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou me arrepender. Eu vou dizer para ele, eu pequei. Então, essa ovelha perdida fora representa esse filho que abandonou a casa do pai para viver uma aventura, uma bobagem, uma loucura, deu tudo errado. E agora esse pai não deveria recebê-lo com alegria e festejar a chegada dele?
que era o que Jesus estava fazendo, ele estava comendo com os publicanos e pecadores que haviam se arrependido e queriam uma mudança na vida. Mas aqueles religiosos viam isso com maus olhos. Aí, a mulher que perdeu uma dracma, ela não descansou enquanto ela acendeu a luz, ela foi à procura dessa moeda. Porque isso era como a aposentadoria dela. Representa o filho mais velho que estava perdido, mas dentro de casa. E esse pai estava trabalhando para mostrar para esse filho que, apesar de ter ficado e dizer que estava com o pai uma vida, ele usou a expressão: eu tenho trabalhado como escravo, e o Senhor não me deu nem um cabrito para festejar com os meus amigos. Ou seja, ele ficou, ele estava lá dentro, mas ele estava perdido, e perdido dentro de casa. Então, uma pessoa ela pode se perder fora, mas ela pode se perder dentro de casa, dentro da igreja. Ela pode estar amargurada aqui dentro, se vendo como uma injustiçada. O outro fez um monte de bobagens, reconheceu, tomou coragem e falou: vou voltar. O outro estava dentro de casa, perdido, e nem conseguia ver que estava perdido. Ele era amargo. Olha como ele via todo o bem que ele fazia para o pai, como um ato de escravidão, perda de tempo, foi isso que ele deixou claro. Perda de tempo. Tudo isso é uma perda de tempo. Eu perdi meu tempo. Né? Ele não se via reconhecido. Ele não conseguia se enxergar a vida que ele tinha, tudo que ele tinha. Então ele é essa dracma que se perdeu dentro de casa. E está esse pai agora trabalhando para levar esse filho a se encontrar, a se achar. O pai disse: mas espera aí, meu filho, tudo que é meu é seu. Não faz sentido você ter essa cabeça. E termina com o pai tentando convencer esse filho a entrar e comemorar o resgate daquela alma que estava perdida e foi achada, estava morta e reviveu. Que representa o Senhor na porta dessa casa, falando com esses mestres e fariseus sobre essas pessoas mortas que estão revivendo, essas perdidas que estão sendo salvas, e que eles deveriam entrar e vamos comemorar e nos alegrar pelo que aconteceu com elas. Olha lá, elas estão arrependidas. E sim, elas foram. Aqui tem prostitutas e publicanos arrependidos. Eles foram corruptos e imorais, mas eles se arrependeram. Olha onde eles estão. Então Jesus, ele conta 3 parábolas que formam uma trilogia para responder aos questionamentos daqueles religiosos que não conseguiam ver
as coisas com profundidade. Que às vezes as pessoas, elas enxergam de forma superficial. É tudo muito raso, é com os sentimentos delas. Elas têm uma ferida e elas enxergam a vida com esse olhar, com essa ótica da ferida. Então, não é pela fé, é pelos sentimentos. E o sentimento que ela tem. Então, se ela tem um sentimento, uma raiz de rejeição, ela vai ver rejeição em tudo. Em tudo ela vai ver. Ou não existe nada disso, ela vai enxergar a rejeição. Se ela tem uma ferida, uma amargura, é com esse olhar, com esse ponto de vista, essa perspectiva, que ela vai ver as coisas. Porque você consegue enxergar, você só vai enxergar com esses olhos da sua alma, como está a sua alma. Se ela está amarga, se ela está revoltada, se sente rejeitada. Aí não existe nada daquilo, mas para ela existe. Não está acontecendo nada do que ela agora está formulando ali, mas para ela existe, porque essa é a visão dela. Jesus contou 3 parábolas para poder abrir a mente. Olha a misericórdia dele. Ele podia simplesmente dizer, rapaz, mas... Porque tem gente, preste atenção, que não importa o que você disser, não vai mudar. Por isso que a gente, inclusive, tem que ter essa capacidade de discernir, porque tem gente que, para onde você for, não vai mudar. Ele quer acreditar numa mentira, ele vai acreditar. Tem gente que você está mostrando para ele, está ensinando. Você já deu como o pai falou para o filho mais velho. Meu filho, tudo que é meu é seu. Seu irmão estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Nós não deveríamos nos alegrar pelo retorno dele? Quer dizer, essa não é a atitude certa? Mas para algumas pessoas que ainda não têm a perspectiva de reino, ainda não são guiadas pelo Espírito, mas por uma religiosidade, uma coisa dura, rígida, tem uma mente dura, rígida, escrava. O olhar dela para as coisas é sempre voltado para aquilo que está dentro dela. Então, se ela é maliciosa, é para a malícia. Astúcia não é pecado, mas se ela é uma pessoa astuta, ela pode, se ela não está curada, usar isso para o mal. Ela pode interpretar uma coisa que é muito boa da pior maneira. Ela não está ajudando em nada, eles não estavam ajudando em nada, mas estavam julgando. Só julgando. E agora Jesus está aqui na porta dessa casa, como ficou com o filho mais velho, trabalhando para poder mostrar para aqueles religiosos uma perspectiva diferente, correta, do céu.
E quem sabe levá-los para o terraço daquela casa também. Mas eles não estavam interessados nisso. Porque tem pessoas que não importa o que você diga a elas, elas já têm algo definido para a tristeza, para a derrota delas. E nada entra. Elas se tornam impermeáveis, duras, e elas não acatam a verdade. Elas ficam com uma mentira. A pergunta, então, para nós orarmos, que é preciso cada um refletir, tem quem está perdido fora. E que talvez está se arrependendo e tomando o rumo certo. Mas tem aqueles que estão perdidos dentro. E nem sabem que estão perdidos. Não é porque você está dentro que você não corre o risco de estar perdido e muito perdido. O filho mais velho se mostrou mais perdido ou tão perdido quanto o irmão que saiu. Com a diferença que um saiu, o outro ficou. Só que o outro já estava esfolado de sofrer. Esse que ficou estava tomado de amargura, de um sentimento de rejeição. Quer dizer, meu pai fez tanto por ele que não deu nada. Olha lá, o que ele fez? Só desperdiçou tudo. E eu que estou aqui, é isso que eu recebo? Você vê como uma pessoa pode perder a oportunidade da vida dela, as bênçãos e até o lugar dela, por não ter discernimento de Deus, discernimento do Espírito. Aquilo foi um teste que ele não passou. E aquele acontecimento, o que o filho mais novo fez, puxou para fora o que estava dentro do filho mais velho. Você vê como, às vezes, Deus vai usar um líder para saber o que está dentro de você. Vai usar de uma situação para trazer à tona o que está dentro de você. E muitas vezes o que sai de nós só envergonha. E mostra exatamente que tipo de pessoa nós somos. Muitas vezes pessoas amarguradas, com sentimento de rejeição, revoltadas, invejosas, incomodadas, astutas, questionadoras, julgadoras. E nós estamos perguntando por que a nossa vida não está andando. E muitas vezes o Senhor está usando de uma situação para tirar o que está dentro de nós, Deuteronômio 8. Ele usa de situações para ver o que está dentro do nosso coração. Porque é assim que ele vai mostrar, ó, você está vendo? Com esse coração, com esse sentimento, com essa forma de falar, você está vendo por que eu não posso fazer na sua vida? Eu estou trabalhando exatamente isso aqui em você. Exatamente. E Jesus aqui está na porta, mostrando tudo isso para esses religiosos que se gabavam tanto, né, da sua religiosidade, do seu comprometimento, mas viviam à procura de uma coisinha errada aos olhos deles para apontar o dedo e se auto-justificarem ou criticarem Jesus. Qualquer coisa era motivo para tentar mostrar. Está vendo? Esse homem não é de Deus, não.
Você não vê que sempre nós vamos encontrar isso? Ah, não, se ele fosse, não faria isso. Se fosse, e Jesus está sempre ensinando, abrindo os olhos. Ei, sua perspectiva está errada, sua visão está errada. Não é porque um saiu e o outro ficou. Jesus está mostrando isso claramente, que ambos não estavam perdidos. Aqui fala de um pai piedoso, com compaixão, mas que tinha 2 filhos perdidos, com a diferença que um tinha saído e o outro tinha ficado. E hoje o Senhor está nos chamando a refletir sobre isso e mudar. Porque você pode estar como Israel, por exemplo. O Senhor falou, no seu coração eles voltaram. Às vezes no coração uma pessoa voltou para o pecado, voltou para o mundo. Às vezes no coração a pessoa já se desviou. No coração ela já saiu da igreja. Ela está presencialmente, ela está fisicamente. Mas no coração ela já não concorda com mais nada. Tudo a incomoda. Ela está, mas já está com pensamentos totalmente equivocados. Tudo que ela recebe, ela já recebe mal. Como ela recebe? Ela recebe mal. Porque ela é autocentrada. Ela está cheia dela. Então, a palavra é para ela, é apontando para ela. Quer dizer, ela é o centro do mundo. E ela é roubada por conta disso, porque ela vê malícia, problema em tudo. Ela está se incomodando com tudo. Ela quer, ela nem sabe o que ela quer. Sabe? Quer, mas não sabe. Ela quer que alguém dê algo para ela. E preste atenção, às vezes, Deus vai impedir que alguém dê a você o que você quer, como você quer, exatamente para saber onde está o seu coração, como está o seu coração. Às vezes Deus vai usar alguém para tirar, fazer algo para saber o que está no seu coração. Ele vai impedir que alguém dê aquilo que você quer para saber o que está no seu coração. Então, às vezes a pessoa está lá, ela canalizou para alguém, né? Você vê que eles canalizavam tudo. Jesus está errado, esperava isso. Ou o irmão mais velho jogou tudo sobre o pai agora. Agora, veja que ele falou com raiva do irmão, mas revoltado ele estava com o pai. Porque como que o meu pai faz isso? Né? Mas ele estava mal com ele, então agora ele tem que achar um culpado. O pai é culpado, porque recebeu o irmão. Ele não fez o que ele tinha que fazer e não aceitou bem o abraço do pai. O pai acolher o irmão. Ele ficou com ciúme, inveja, revolta, porque é aquele tipo de gente que não está dando o que é preciso, não está fazendo o que é preciso, mas se incomoda. O problema não foi o irmão, o problema não foi o pai. O problema era ele, era como ele pensava, era a frustração dele, era que ele estava perdido dentro de casa e não via isso. Ele achava que ele era uma coisa que, na verdade, ele não era. Que é o que acontece com muita gente também. A pessoa acredita, ela bota na cabeça que ela é uma coisa,
Ah, porque eu fiquei, porque eu fiz isso, eu trabalhei como um escravo, eu dei mais do que ele, eu me doei mais, eu semeei mais, eu fiz mais, eu fiz mais. E você vê, olha que coisa triste quando uma pessoa, ela se gaba de algo que, na verdade, primeiro era obrigação, como um bom filho. Segundo, que se ele fez alguma coisa foi porque ele teve graça, foi porque ele teve a bênção de Deus para fazer. E a parte mais importante, o que é que ele perdeu em fazer o que é certo? O que ele perdeu? Mas às vezes não é isso que a pessoa faz, porque ela revela que então ela não tinha feito para Deus, ela fez para o homem. E agora, se o homem não dá o que ela quer, então tudo se perdeu? Tudo se perdeu? Foi uma perda de tempo? Espera aí, eu não acredito que o que eu estou plantando, o que eu estou fazendo certo, vai acarretar resultados incríveis para a minha vida? Onde está a minha fé? Onde eu tenho depositado? De quem eu tenho esperado? Por que eu faço o que faço, então? Será que eu não me enganei? As minhas intenções nunca foram puras? Então esse filho agora fala, eu tenho trabalhado como um escravo. Ah, então, peraí, suas intenções não são puras? Quer dizer que tudo que você fez, você se vê como um escravo e não como uma pessoa extremamente abençoada por ter podido fazer? O que nós perdemos em fazer para Deus? Ainda que eu faça para uma pessoa e ela não me dê nem um muito obrigada, a minha Bíblia não diz que eu vou receber de Deus? Então, onde é que eu perco quando eu faço a coisa certa? Se eu sou uma pessoa, se eu sirvo, se eu sou generosa. Jesus não falou, dai e ser-vos-á dado, e vai voltar numa medida derramada? Então, a visão do filho mais velho era uma visão de quem não tinha entendido nada, de um cara equivocado, perdido. Ele estava dentro de casa, mas ele estava perdido. E o Senhor estava falando da mulher que acendeu a luz em busca da dracma, e a luz é a palavra. E o Senhor está acendendo a luz, colocando luz onde você não estava vendo, para te salvar. Meu filho, tudo que é meu é seu. Meu filho, não deveríamos nos alegrar? Meu filho, vamos entrar e vamos comemorar a chegada do seu irmão. Meu filho, seu irmão estava perdido fora, mas você está se mostrando perdido dentro. E ele está à porta falando com esses fariseus e insistindo, entrem comigo para comemorar a salvação desses publicanos e prostitutas. Então termina com o Senhor à porta, insistindo, vamos entrar. Então o que ele está dizendo? Será que não chegou a hora de nós entrarmos de verdade? Não chegou a hora de entrarmos de verdade e começarmos a comemorar as coisas que devemos comemorar, dar valor às coisas que realmente têm valor, reconhecer aquilo que não estamos reconhecendo, enxergar com a ótica do céu, ter a visão do Espírito?
Porque é fácil apontar para o filho mais novo, porque está escancarado. Não dá para esconder as bobagens que ele fez. Mas o filho mais velho estava fazendo bobagens que não foram consideradas por Jesus inferiores, porque enquanto um fez para todo mundo ver, o outro estava fazendo ocultamente. O seu interior estava podre de revolta, de inveja, de sentimentos, de questionamentos. Os sentimentos. Imagina uma pessoa dia e noite remoendo, deixando que o sentimento de rejeição, de inveja, de injustiça comandem, os sentimentos miseráveis comandem a vida dela. Em nome de Jesus, no início desse culto, o Senhor nos traz uma reflexão profunda e importante, que tem o poder de nos levar para esse lugar de mudança, para que não venhamos perder a nossa vida, o nosso destino, continuando nesse mesmo caminho, que não funcionou no passado e não funciona agora. Não é porque você está dentro que você pode não estar perdido. E talvez você ache que está tudo certo com você, com quem está lá no terraço, que está tudo errado. Mas os que estão no terraço estão dentro da casa. E os que estão lá embaixo, a porta, estão do lado de fora e se recusam a entrar por conta da sua religiosidade e paradigmas e fortalezas. E a história mostra que perderam o destino deles. Então, com a mão no coração, vamos falar com o Senhor e pedir a ajuda do Espírito Santo para vermos e não perecermos nesse lugar. Ajuda dele. Me ajude, Senhor. Espírito Santo. Eu oro para que nessa manhã o Senhor tenha misericórdia de nós. O Senhor nos ajude a ver e entender coisas que talvez não estamos ou não estávamos até agora vendo, entendendo, compreendendo, discernindo. Talvez, Senhor, já estamos numa zona perigosa de fuga, de questionamentos, de perdas, porque quando nós começamos a perder fora, é porque nós já nos perdemos dentro. O resultado externo é apenas um reflexo do que está acontecendo internamente. E às vezes a pessoa só se foca no que ela perde fora. Mas o Senhor está falando, faz tempo que você vem se perdendo dentro. E o resultado das perdas externas é em função das perdas internas. Perda de comunhão, perda de valores, perda de visão. Do que tem realmente valor e significado. Perdoa as nossas falhas, Senhor. Perdoa os nossos erros e pecados. Passa do teu sangue sobre nós.
Abra a mente de pessoas aqui hoje, Senhor. Senhor, coloca luz nessas trevas. Dá discernimento, Senhor. Ajuda cada um a ver, a compreender, a entender aquilo que estava oculto aos próprios olhos. Dá clareza, dá discernimento. Pai, faça uma obra aqui. Eu oro, eu imploro, Senhor, para que a tua misericórdia venha dando essa clareza, esse discernimento, para que pessoas não sejam roubadas. Quantas que Satanás está lutando para roubar o destino delas. Elas estão olhando para onde não deveriam estar olhando, questionando o que não faz sentido. Elas estão incomodadas com coisas que realmente não são o problema. O problema delas. Na verdade, o problema delas é exatamente essa atitude. Talvez de questionar, de se incomodar, de se amargurar, de invejar. De dar lugar àquele sentimento maligno do orgulho, da rejeição, do egoísmo, que cega a pessoa e ela não consegue ver mais nada. E agora ela enxerga como problema o que não é problema. Ela enxerga a rejeição onde não existe rejeição. Ela enxerga abandono onde não existe abandono. E o problema é a falta da identidade associada ao orgulho, que é uma bomba, vai explodir. Quantas pessoas que ainda não encontraram a sua identidade no Senhor. Quantas pessoas que o orgulho é que tem ditado as regras. Ela não entende que ela é uma peça importante, mas que tem um papel. E que se ela cumprir bem o papel dela, o Senhor vai poder fazer na vida dela. Quantas vezes o Senhor está nos ensinando a depender do Senhor. Somente do Senhor. Mas a pessoa não é o bastante ter o Senhor dizendo: ei, eu sou seu pai, eu estou aqui, eu te amo, olha o que eu já fiz por você até agora. Procura lembrar. Lembrai-vos. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga a minha alma ao Senhor. E não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Quantas vezes o Senhor está nos mostrando? Lembra de todas as bênçãos. Lembra que eu cumpri a minha palavra na sua vida. Lembra de onde eu tirei você. Olha onde eu levei. Olha o que eu tenho feito. E se você não está tendo o progresso que você quer, você não tem que procurar fora, você tem que procurar dentro. Você se perdeu dentro. Lembra onde você caiu. Lembra onde você se perdeu. O que você acorda e vai dormir pensando? Quais são os seus questionamentos? O que está comandando a sua vida? E agora, por conta de sentimentos, você começa a se esconder, a fugir, a remoer mentiras, as mentiras que Satanás quer que você acredite. É isso que o Senhor está perguntando, Espírito Santo. Eu sei que o Senhor está falando aqui.
Quantos que ainda têm uma cabeça totalmente antibíblica, equivocada, começam a soltar o que está na mão, a sair do seu posto, a sair do seu lugar, às vezes até fisicamente. Já começam a se esconder por conta dos seus sentimentos e da sua amargura. O filho mais velho só queria se esconder, não queria entrar, não queria festa, não queria comemorar. Não, ele queria se esconder, ele estava com raiva, chateado com o pai. O pai não está me dando, o pai não fez, o pai está sendo injusto, o pai deu mais para esse que não merece. E o que eu fiz? E o que eu fiz? E o que eu fiz? Olha o tanto que eu fiz, não serviu de nada. Agora ele faz mais por ele deu mais a ele. Mentiras, 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 mentiras. É o que Satanás conta para as pessoas, Senhor. E elas caem. E elas são roubadas e o destino é roubado. Quantos que estão caminhando para perder e alterar o destino? Exatamente porque nesse momento estão perdidas dentro de casa e não conseguem ver isso. Se um pensamento não nos dá esperança, ele é demoníaco. Quando tudo que me move são questionamentos, revolta, sentimentos miseráveis, seja da injustiça, da rejeição, do desprezo, que eu acredito, mas que não é verdade, significa que não é o Espírito que está me guiando. Eu oro por libertação aqui agora. Esse espírito da escravidão saia em nome de Jesus, da cegueira, do ódio, da revolta, da injustiça, dos questionamentos, da rejeição, da inveja, do orgulho, do egoísmo. Saiam em nome de Jesus agora. Saiam agora. Essa cegueira que tomou conta da vida dessa pessoa, que já está fazendo ela sair do lugar dela. Outro dia ela estava aqui, agora ela já está escondida em algum canto, está fugindo, está revoltada, está incomodada, está amargurada. Eu repreendo agora essa força maligna que está roubando vidas através de mentiras e enganos. Eu repreendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda força demoníaca que se levantou para destruir com vidas, através de mentiras, de sentimentos, de enganos, eu ordeno, saia em nome de Jesus. Pensamentos malignos, diabólicos, sentimentos malignos, diabólicos, eu repreendo em nome de Jesus, saia agora, em nome de Jesus. Espírito da loucura, essa ferida, fecha em nome de Jesus. Senhor, entra em ação agora, cura essa ferida de rejeição, de amargura. Liberta ela desse orgulho que faz com que ela tome decisões baseadas na rejeição, no orgulho, no autocentrismo. Liberta, Senhor, dá a ela a visão e discernimento hoje, no início dessa reunião. É a Santa Ceia de maio. Não deixa ela perder o mês dela, perder o ano dela. Quantas pessoas, Senhor, que eu vi perder o ano,
que eu vi perder o destino, que eu vi perder a vida, por causa da perspectiva errada, dos sentimentos demoníacos. Estavam enxergando tudo com essa ótica maligna, com o olhar, a visão era baseada na ferida, numa ferida que não foi curada, baseada na rejeição, na amargura, e começou a ver tudo equivocado, errado. Liberta, Senhor, eu lhe imploro, liberta em nome de Jesus. Para mim é muito triste, Senhor, quando eu vejo pessoas com um futuro brilhante, com promessas incríveis, jogando fora o seu destino por causa de sentimentos. E quantos que estão em casa e ao invés de estarem orando, buscando, estão se envenenando. Ao invés de irem para a mesa para orar, ler a Bíblia, estão se envenenando. E quanto mais envenenam o coração, porque falam de coisas que não estão acontecendo, de que não existem, estão atraindo problemas, doenças, miséria, estão atraindo mais problemas para a vida. O Senhor nos quer com um coração puro. Quando um cai, o outro levanta. Ananias e Safira se uniram para algo que era mentiroso. E eles caíram duros. Quantos que se unem para algo que é mentiroso? Ou seja, foi a pergunta de Pedro: como, Ananias, você permitiu que Satanás enganasse o seu coração desse jeito? Isso significa que nós podemos permitir que o diabo nos engane. E nós começamos a tomar decisões com base no engano. Quantos que tomaram decisões com base no engano, Senhor, e alteraram para sempre o destino. Mas eu oro por libertação hoje, eu oro por mudanças hoje, por um temor, por uma reverência, por um quebrantamento, por pureza interna. Liberta mentes e corações, restaura, levanta, cobre cada um com teu sangue e faça uma grande obra, e que saia desse trabalho, desse jejum, que eu abro agora, o jejum da manutenção dos projetos, conquistas para 2024. Tomando posse da materialização de todos os projetos de conquistas para 2024. E nós vamos terminar esse ano como o melhor da nossa vida até então. Eu abro esse jejum, tendo a certeza que daqui vai sair pessoas libertas, transformadas, curadas, que já no início desse culto, não tenha mais aqui pessoas com o mesmo coração, perdidas dentro de casa, mas transformadas para a honra e a glória do teu nome. Eu consagro esse dia ao Senhor, esse culto ao Senhor. Eu peço anjos poderosos ao nosso redor, que o Senhor nos guie, que a unção do Senhor nos guie, que a graça do Senhor nos guie, que a unção nos conduza, que a bênção do Senhor esteja sobre nós, e que ao terminar esse trabalho hoje, possamos estar num nível mais alto, renovados e transformados para a glória do teu nome. Louvado seja o teu nome por tudo, meu Deus. Eu creio na sua bondade e fidelidade e entrego tudo nas tuas mãos. Obrigada, amém, amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora
a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.